Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta segunda-feira, nós temos dois comentaristas no programa, o empresário Beto Baiardi, gentilmente vindo ao programa, e o advogado Rogério Conde, também aqui em nossos estúdios. Eu já quero começar comentando uma matéria que nós demos aqui em primeira mão a respeito da pesquisa que a Prefeitura de Santos fez dos prédios tortos. Foram avaliados centenas de prédios e pouco mais de 60 prédios foram considerados não perigosos, mas com uma inclinação que merece uma atenção. Eu me recordo que anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, um pouco mais até, eu já tinha feito uma série de programas a respeito dos prédios tortos. E a maior dificuldade que os proprietários encontravam era o financiamento para o realinhamento. O Núncio Malzone fez o primeiro bloco, depois fez agora o segundo bloco, com muita dificuldade, valores altos, e outros prédios tentam, mas não conseguem financiamento. Boa tarde, Rogério Conde, obrigado pela sua participação. Diz que a Caixa Econômica Federal, que poderia abrir uma linha de crédito específica, ou específico, não faz esse, os proprietários não conseguem essa linha de crédito. É possível um município se envolver e tentar resolver? Tem prédio que chega a 1,80 m o desalinhamento? Inclinação. Melhor, Beto, obrigado. Beto Baiardi me corrigiu. A inclinação. Boa tarde, Rogério, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Beto Baiardi. Um prazer, os nossos telespectadores. Mais uma segunda-feira chuvosa, mas bacana que a gente vai estar aqui e vai estar conversando sobre vários assuntos. Eu tenho acompanhado bastante, até por força da empresa em que eu atuo, tudo, que é uma construtora, a gente vem acompanhando esse processo todo que vem se arrastando já há algum tempo. Existem realmente várias edificações na cidade com uma inclinação de até 1,80 m quase, e realmente há uns tempos atrás foram feitas algumas reuniões na prefeitura e foi dito que o prefeito estaria à frente, junto à Caixa, para que saísse uma linha de financiamento para que os prédios pudessem voltar a forma original, né? A gente sabe da dificuldade, porque às vezes não é só a linha de crédito, que até agora que eu saiba ainda não ocorreu, nenhuma instituição financeira liberou essa linha específica. Mas também muitos, mesmo com dinheiro, vão ter dificuldade, Augusto e Beto, porque o espaço físico é complicado. Porque, por exemplo, o Núncio Malzone, são macacos hidráulicos que fizeram colocaram o prédio no prumo reto. Sabia disso, com um macaco hidráulico? Você coloca um macaco hidráulico e vai aos pouquinhos, tudo. Só que não é um macaco hidráulico normal, é uma estrutura avantajada. E você não, por falta de, às vezes, de espaço físico, fica difícil você conseguir fazer a base de sustentação para que esse prédio volte. Mas eu acredito que hoje a gente consegue a gente já detém outras tecnologias que podem ser empregadas. O segundo bloco já foi feito com uma outra tecnologia. O de trás? O de trás já foi outro sistema. Mas o de trás ainda não está pronto, né? A gente não sabe ainda de que forma. Mas já foi feito de outro sistema melhor, avançou, de acordo com as esse eu não acompanhei. Na época em que iniciou do Núncio Malzone, inclusive foram várias, até vieram alunos de escolas de engenharia de fora e tudo, eu cheguei a acompanhar uma visita à obra. Mas o de trás eu não tenho conhecimento. Agora, que é bastante complicado e precisa de muito recurso, precisa. Se não tiver uma linha específica para esses prédios, eu acho que a maioria deles não tem condição realmente de se utilizar, mesmo detendo a tecnologia. E é uma atração turística negativa, na minha opinião, viu, Beto? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Rogério, Augusto.
Essa questão ali já virou uma característica da cidade, a orla toda. Aliás, os passeios de escuna que acontecem na ponta da praia, muitos deles vão ali para a orla e eles dão ênfase à arquitetura forçada da natureza nossa, né? Porque a nossa arquitetura Torre de Pizza. Exatamente. Agora, eu tenho uma pergunta técnica, acho que o Rogério tem o gabarito para nos responder. Depois de alinhado esses prédios, corre-se o risco ainda de ceder novamente? Olha, eu vou falar pelo primeiro bloco do Núncio Malzone, que eu acompanhei, eu fiz vários programas aqui com o Carvalho Pinto, que foi o empreiteiro que fez a obra. Na verdade, no primeiro bloco foram feitas escavações profundas, como normalmente é feito agora nas principais obras, até alcançar uma camada rochosa que dê normalmente sustentabilidade. Em torno de 50 metros aqui então, na cidade. Nesse novo sistema do segundo bloco, me parece que não são profundas, que são apenas os macacos que são colocados e dão a inclinação necessária para o equilíbrio do prédio, não é? A minha preocupação, viu, Beto, não é nem a possibilidade, que acredito que não vai se gastar todo esse dinheiro para voltar para ter algum problema reincidente. Mas a minha maior preocupação tem a ver com o que o Rogério falou, da possibilidade de alguns prédios não terem área disponível para efetuar esse tipo de obra. Porque o Núncio Malzone mudou toda a arquitetura do prédio, entradas, ele tinha uma área que era possível fazer isso. Agora, você tem prédios que não... Por exemplo, o próprio Torto não conseguiria. Então, ficar comprometido. Eu não sei de que forma que poderia... Por isso que eu estou falando, às vezes mesmo com a linha de crédito, alguns vão ter dificuldade em tecnicamente falando. Porque você fica, até para você dispor do maquinário e a mobilidade dentro, a logística fica comprometida. E entra também na questão viabilidade comercial, porque os apartamentos não é porque vão ser, o edifício vai voltar ao prumo, que os apartamentos vão ser valorizados. Valorizado vai, mas não ao ponto de viabilizar uma obra dessa natureza. Com certeza. Não, quanto a isso não tenho nem dúvida. O próprio Núncio Malzone, que é um excelente apartamento, numa localização privilegiada, tudo, pelo que já se gastou lá e tudo, é uma questão só de gostar, né, daqueles moradores. Eu ouvi até que o segundo bloco, em razão de serem apartamentos com menos valor, né, o primeiro bloco são apartamentos de frente, que realmente não seria tão vantajoso. Agora, vamos entrar no aspecto de segurança. A gente escuta que não há perigo nenhum, não é? Mas a sensação de perigo é que é ruim. Não é? Não tenha dúvida. A sensação de que pode acontecer alguma coisa... Não, péssima. Tem eu esqueci o nome daquele prédio entre o canal 4 e o canal 5, que é encostado de um novo que saiu. Antigamente tinha uma pizzaria. Aquele eu acho que ele é mais fino. Até a construção da Fênix. Da Fênix. Na época, eu soube até que a própria Fênix tentou adquirir o prédio, mas não foram todas as unidades que quiseram. Mas aí seria um prédio mais robusto. E ali teve problema, porque em algum momento o prédio chegava muito próximo. Muito. Então, realmente, a sensação que dá... A gente não sabe, como o nosso solo é muito ruim, isso estabilizou. É o pior solo mesmo? Diz que é o segundo pior do mundo, né? Diz que a Cidade do México ainda é um pouco pior. Mas então, só pelo... A gente não sabe, por esse solo tão ruim, a gente não sabe se não pode, num futuro, porque tem muito a ver também com uma edificação sendo erguida nas proximidades. Então, como você começa a escavar, né, para fazer as próprias fundações e tirar o lençol freático e tudo isso, faz com que isso força com que os outros prédios em volta tenham uma acomodação. Então a gente não sabe se, por exemplo, atrás ou mais na lateral alguma coisa não pode vir a causar uma inclinação maior ainda, a ponto de perder
né, aquele ponto de equilíbrio, né? Que é a história da Torre de Pisa. Por que a Torre de Pisa nunca caiu até hoje? Porque o ponto ainda está por dentro. Você não tem uma inclinação suficiente para cair. E não tem nada ao redor, né? Muito próximo. Se abriu um espaço. Você acha que o poder público deve interferir? Num caso como esse, deveria interferir mais diretamente? A gente está falando na questão de segurança. E no caso, enquanto está estabilizada na inclinação que está, é uma coisa. Como o Rogério falou, vai se mexendo nos prédios vizinhos, construções com escavações cada vez mais profundas. Isso vai acabar refletindo nos prédios ao redor. É preocupante, eu acho que tem que ter uma intervenção realmente do poder público e estudar essa questão aí com um pouquinho mais de vigor, porque realmente como você falou, não são só os prédios ao redor, novas edificações. Você sabe que esse pessoal costuma nivelar os apartamentos internamente, né? Você não deixa esse apartamento anos e anos, que você pega... No Porto eu sei que tem pessoas que nivelaram. Vários nivelam. E é mais peso sobre peso, né? Você tá colocando... Imagina vários apartamentos. É a mesma coisa que esses prédios, quando você tem que tomar muito cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa a ignorância do apresentador, mas mesmo que você nivele, fica desproporcional. Não, fica, lógico. Totalmente. Não, mas você ameniza, né? Você procura amenizar. Mas diz que tem uma vantagem. Janela, fazer humor negro, né? Tem uma vantagem, as portas se fecham sozinhas. Eu digo isso que eu tenho um amigo que mora no Torto e ele brinca com isso, né? Ele fala, pelo menos as portas se fecham sozinhas. E a criança pode jogar bola sozinha também. Chuta, a bola volta. Mas é um problema que deve ser enfrentado. Me parece que a prefeitura, preocupada, fez essa pesquisa, não é? Fez uma avaliação. 65 edificações a prefeitura vai exigir que sejam feitos laudos técnicos mais específicos. Eles avaliaram diversos prédios, uma centena de prédios, 651 edifícios foram avaliados. 65 merecem uma atenção especial, porque gira em torno de meio metro a 1,80 a inclinação. 1,80 m. Uma pessoa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Olha, um outro assunto que chamou a atenção, dentro dessa área nós já vamos sair dessa área de imobiliária, mas me chamou a atenção a matéria que a Tribuna publicou sobre a venda de imóveis de alto luxo, né? Quando a gente achava que o mercado estava desaquecido, se perguntava onde está o pré-sal, onde estão os empregos, né? A geração. De repente vem aí uma matéria que a construtora que está erguendo um prédio ali onde era o Extra, já vendeu todos os apartamentos de alto luxo, o Rogério. Onde era o Pão de Açúcar. Era Extra, Pão de Açúcar. Na minha época era Jumbo Eletro. Lembra, Rogério? Lembro. Que era o elefantinho, né? Jumbo Eletro. Você é da época da lanchonete do Eldorado? Sou, claro. Redonda lá em cima. Namorei muito ali, viu? Não, eu não cheguei a namorar. Namorei muito ali, viu? Era um charme, né? Era. Cinema, você lembra do Cinema 1? O Beto é novo pra cá. Eu lembro a minha mãe fazia chantagem no bom sentido, né? Pra acompanhar lá ao supermercado, porque ela falava, depois a gente toma um lanche. Minha mãe falava isso também, aí na lanchonete, era lá em cima, a gente ia só pra poder tomar. Chegava lá, tava lotado, não ia. Sempre lotado. Voltava. E o Cinema 1, antes de ser heavy metal, que tinha a lanchonete do Cinema 1, que podia fumar dentro da lanchonete, que era uma coisa... Você não podia fumar no cinema, mas na lanchonete... Tá rindo do quê, Fabinho? Eu fui no cinema Itajubá. Eu cheguei aí no Itajubá. Eu fui também. Também fui. Bons tempos, né? Bons tempos. Mas eles não voltam. Mas como é que você vê todos os apartamentos